aquele querido. Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei. No Brasil, a curiosa história de uma cachorrinha muito sentimental. A cadela se viu diante de 5 gambazinhos que perderam a mãe e adotou todos. Vamos ver como é essa relação entre duas espécies tão diferentes. Nas redes sociais, os vídeos viraram sensação. Uma cachorra que cuida de filhotes de gambá. A nossa equipe, claro, ficou muito curiosa para saber quem é esse bichinho, quem é a Pretinha, e descobrimos que a moça que postou o vídeo na internet mora aqui em Seropédica, uma cidade da Baixada Fluminense, e ela já está aqui aguardando a nossa equipe. Vamos lá conhecer eles. Olha, tem um rabinho ali mexendo. É a Pretinha. Já é a Pretinha? Ei, Pretinha! Oi! Oi, Pretinha! Que dócil ela! Ela é muito carinhosa, muito carinhosa. Quantos anos ela tem? A Pretinha já tá com 5 anos. Na verdade, eu resgatei ela da rua, então eu não tenho a idade certa dela, né? Mas ela deve ter uns 5 aninhos. Mais ou menos 5 aninhos. Isso. Uhum. Tá famosa, hein, Pretinha? Ela adora um carinho. Vamos entrar, então? Vamos. Ela deixa a gente chegar perto dos filhotinhos gambás? Deixa sim. Vem, Preta. Vem, Pretinha. Vem. Estão aninhados agora, estão no horário do sono. Gente, pode entrar. Olha isso lá dentro. Gente, bem do lado dos gambazinhos. E ela não é ciumenta não, viu? Ela tá deixando eu ficar aqui, não tá rosnando, não tá brava, nada. Pretinha fica por ali e logo os gambazinhos acordam. A gente pode tirar eles daqui de dentro, colocar aqui? Sim, podemos sim. Vou pegar aqui. Pode pegar. Pode pegar? Pode. Gente, olha o carinho da Pretinha. Aí você vê, ela lambe eles, né, como se fosse um pratinho de cachorro mesmo. Olha, gente. Essa lambida é para estimular eles, né, a fazer as necessidades, né? Seria o papel da mãezinha deles. Então ela faz isso, né? Ela lambe para estimular eles o tempo inteiro. Mãe adotiva e cuidadosa, Pretinha lambe, protege e aquece os 5 gambazinhos. Stephanie conta que a mãe dos gambazinhos morreu depois de ser atacada por um cachorro de um tio dela e ficou com medo que os animais não sobrevivessem. Eles eram muito pequenos. Aí eu trouxe e falei, vou cuidar, porque às vezes eu resgato algum bichinho da rua e já tenho um pouco mais de experiência do que eles, né? E aí eu procurei saber como cuidar, né, de gambás, enfim. E aí eu descobri que, assim, a maioria dos recém-nascidos morrem por conta da temperatura, porque eles são tão novinhos que eles não conseguem manter a temperatura corporal. E foi ela, a Pretinha, a escolhida para resolver o problema. Afinal, a vira-lata já tinha sido mãe de 5 cachorros. Foi pouco antes do nascimento deles que Stephanie e a cachorra se conheceram. Stephanie voltava da faculdade e, quando chegou em casa, encontrou Pretinha sentada na frente do portão. Ela não teve dúvidas e resolveu adotar a cachorra. Alguns dias depois, nasceram os filhotes. Eu vi ela, eu falei, não, me apaixonei, e a situação que ela estava também me comoveu bastante, né? Aí eu peguei ela, doei os cachorrinhos, né, que ela deu cria. E aí depois eu fiquei com ela, acabei adotando ela. Stephanie é apaixonada por animais, estuda zootecnia e trabalha como adestradora de cães. Adivinhe quem é a aluna preferida? Pata, late, 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 late. Entre uma aula e outra, o instinto materno fala mais alto. Esses gambazinhos são bem sortudos. Ganharam 2 mães. Como Pretinha não podia amamentar os filhotes, Stephanie ficou com a missão. Com 1 mês,
já começaram a comer sozinhos. O que você faz para eles comerem? Então, aqui eu faço um leite especial para animais, né? Como eles perderam a mãezinha, então é um leite que ele é especial para isso, né? Então a gente usa aqui 2 colherzinhas desse pozinho, né? Que é um leite em pó. Que é um leite em pó, mas não é aquele comum de casa que a gente bebe, esse não. É para animais. Esse pra é próprio para animais, né? Para recém-nascidos ou quando acontece isso. E a gente mistura com um pouquinho de água. Até ganharam um reforço na alimentação. Tem uma hora do dia que é a hora que a pretinha mais adora, a hora do passeio. A Stephanie já tá aqui segurando ela, porque quando pegar a coleira ela vai ficar ansiosa. Mas antes, Stephanie, levanta aqui, que eu quero saber o que é a primeira coisa que você faz quando vai fazer o passeio com ela junto com os filhotinhos. Então, primeiro eu boto a guia e a coleira nela, né? E depois eu boto os gambazinhos nela e a gente sai pra passear. Lazer em família. Na rua, a turminha segue em frente, de carona na pretinha. Teve que interromper o passeio. Tivemos, né? Porque começou a dar uns pinguinhos, aí não é bom pra eles, né? Então a gente vai entrar com eles agora. Não é bom pra eles por causa da temperatura? Fica muito frio? Isso, temperatura, né? Umidade. Então pra eles, como são muito novinhos, né? Ainda não é legal. E eles ficam todos aqui na cabeça dela, olha. Convidamos um veterinário para conhecer a família e explicar a aproximação de 2 espécies tão diferentes. Professor de Medicina Veterinária da Universidade Rural do Rio, Carlos Matias encontrou uma explicação: o instinto maternal da pretinha. É muito comum acontecer com cadelas, né? E assim, interessante é que ao mesmo tempo é muito comum acontecer a predação por parte de cães com essas espécies, né? Essa espécie de gambá. É uma questão mesmo da afetividade, né? Que, assim como com o ser humano acontece também com diversas espécies animais. Mas o veterinário faz um alerta: em situações assim, é importante procurar os órgãos de proteção animal. A atitude dela foi interessante no sentido de tentar salvar os filhotes, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que desestimular, né, a população em geral a manter animais silvestres, né, nativos aqui da nossa fauna brasileira, em cativeiro. Nesse caso aqui, os animais estão tendo uma chance de sobreviver e depois ela vai entrar em contato com os órgãos competentes, seja a nível federal, no caso do IBAMA, ou o INEA aqui no estado, né, para dar uma destinação aos animais, né, ou tentar reabilitá-los para solturas posteriores. Existem várias espécies de gambás. Os mais conhecidos são o brasileiro, que tem o corpo parecido com o rato, e o americano, que na verdade é chamado de gambá, mas é um cangambá. O cangambá tem uma aparência mais fofinha, muito vista em desenhos animados. Mas os gambás soltam mesmo um cheiro ruim? Sim, mas só o cangambá. Ele produz na região das axilas um líquido oleoso e de cheiro desagradável que serve para afastar os predadores. Um gambá vive até 5 anos. A fêmea tem em média 3 gestações. Em cada uma delas, nascem de 10 a 20 filhotes. Os gambás são mesmo animais curiosos. Depois que nascem, ficam 4 meses na bolsa materna, igualzinho os cangurus. A diferença é que os cangurus geralmente têm uma bolsa para um único filhote. Eles não, são para diversos filhotes. Os gambazinhos têm o hábito de andar sempre grudados nas costas da mãe, assim como fazem com a pretinha. Os gambás são encontrados nas Américas do Sul, Central e do Norte. O habitat natural é a floresta, porém conseguem adaptar-se bem às áreas urbanas. Esses bichinhos têm hábitos noturnos, caçam e buscam seus alimentos no período da noite. Em 1 mês e meio, os 5 gambazinhos vão batalhar o próprio alimento. A Stephanie vai devolver todos eles na natureza.
Minha ideia sempre foi, desde que eu peguei, soltar, devolver eles pra natureza, né? Você acha que a pretinha vai se habituar depois que estiver longe deles? Eu acho que vai por conta da ninhada que ela já teve, que eu doei, né? E depois eles se adaptaram, os cães acabam se adaptando bem, né? No início, lógico que sente falta, mas depois eles entram na rotina normal e ficam bem, né?